Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o JSON. Se você não é programador, você pode estar pensando, pô cara, que eu vou aprender JSON e qual é a relação com isso com Cloud? Eu diria assim, isso aqui é realmente algo que um cara que quer manjar de Cloud, um cara que quer realmente se tornar um ninja de Cloud precisa conhecer. E eu vou falar um pouquinho sobre ele, como ele funciona aqui. Porém é algo assim, simples, bem fácil de entender, porém é algo que a AWS não é só a AWS, tá pessoal? Google Cloud, outras clouds usam isso daí, mas é algo que as clouds elas usam demais para entender como que isso daí funciona, para você conseguir integrar a cloud, para fazer automações, para entrar nesse mundo DevOps, automações, enfim. JSON, ele é o cara. O que vem ser um JSON para o que importa pra gente. Não vou falar tudo quando ele começou, qual é o ano e nem nada disso. Mas o JSON, galera, a gente precisa entender que ele é usado para troca de dados. O que eu quero dizer com isso? Você vai conversar com uma API, e nessa API, para ela saber quais as coisas que ela vai executar, ela precisa receber dados. E ela recebe esses dados, executa essa API, ela precisa retornar dados. Como ela retorna? Ela retorna tudo no formato de JSON. Antigamente, ainda existe bastante disso, não estou aí falando que não existe, XML. Então XML era muito usado antigamente, ainda é usado bastante hoje. Porém, JSON ele está pegando uma grande fatia do mercado, principalmente porque as clouds estão aí a favor do JSON. Então é por isso que nós precisamos aprender. Então ele é para troca de dados. Vamos supor, você pega uma API da AWS para criar um servidor. Quando você vai pedir para ela criar um servidor, ela precisa pelo menos saber o nome do servidor, qual que é a rede do servidor, todas essas informações. E essas informações, você não vai digitando uma em uma conforme ela vai pedindo. Não, você manda uma entrada. Então você manda um JSON formatado, ela vai pegar esse JSON, vai processar e ela vai criar o servidor. Ela vai retornar um JSON com todos os dados do seu servidor, como qual que foi o IP, quais são os dados, tudo mais, qual o horário que criou, aonde criou, e vai te entregar essa entrada, essa saída. Então por isso eu coloquei aqui, ó, input e output. Então ela tanto recebe, o JSON serve para você enviar, como receber. Então a entrada e saída de informação e de dados entre as APIs. Aí você fala, mas e daí, né? E daí eu já falei várias vezes. E daí que você precisa aprender isso daí, principalmente se você quer se tornar um cara que sabe realmente o que está acontecendo por trás da cloud. Porque a console, ela funciona muito bem. A console é legal, principalmente da AWS. Tem outras clouds aí, nem vou citar nome, mas tem outras que geralmente você tem que recorrer para command line ou recorrer para uma SDK para executar alguma ação. Nessas situações, você vai ser obrigado a entender o JSON. Na AWS você geralmente não é. Porém, quando você vai trabalhar com IAM, você precisa ter um conhecimento. Também quando você vai trabalhar aí uma coisa um pouquinho mais a fundo, tipo um CloudFormation, você precisa ter um pouquinho mais de conhecimento. E para fazer automações, script, lambda, tudo mais, você precisa ter esse conhecimento. Então não dá para recorrer, você precisa entender. E ele é muito simples. Eu trouxe aqui um exemplo de um JSONzinho. Então esse daqui é um JSON que eu peguei. E eu só quero explicar como ele funciona. Então pessoal, tudo começa com chaves. Tudo começa com chaves e tudo termina com chaves. Isso daí é quando você começa um dicionário. O JSON ele tem esse formato. Aí depois ele nada mais é do que chave-valor. Então o JSON ele armazena chave e valor. A chave é alguma informação importante e o valor é o valor dessa informação. Por exemplo, aqui eu coloquei Instance ID. Isso daqui é tudo a chave, ó. Essa é a chave. Essa é a chave. Então, qual que é o valor de Instance ID, né? Então, aqui seria um ID de alguma instância dentro da AWS. Create Date. Isso daqui é uma chave. O valor dela vem ser uma... Então, aqui eu coloco o valor, vai ser a data, né? Então, a data, o formato de data. E hora. Enfim, tem isso daqui. E também é possível, e às vezes acontece, de você ter uma lista. O que vem ser uma lista? Uma lista nada mais é do que várias coisas. Então você abre com colchetes, daí você coloca o valor 1, então você coloca um dado, vírgula, valor 2, vírgula, valor 3, e você fecha uma lista. Isso quer dizer que cada vez é um deles. E aqui, ó, nada mais é do que tem uma lista. Então tags na AWS, se você já conhece tags na AWS, você sabe que você pode ter mais do que uma tag dentro de um servidor. Então você tem uma lista de tags para um servidor. Então você abre com colchetes e você fecha essa lista com colchetes, igual no exemplo que eu dei aqui em cima. Mas aí
parâmetro de tag ele é um pouco diferente, ele é uma chave, ó, tá vendo aqui? Então como que eu faço ele? Eu coloco uma chaves key, aí aqui é um key, é o texto, aí ele fala qual que é a chave, seria name, que é o nome da tag, e aí vírgula, o valor, que está em inglês, value, que vai ser o nome do seu servidor dentro da AWS. Então aqui é só um exemplo, que é o que eu já coloquei aqui. Se eu quisesse mais, eu teria que colocar esse vírgula, não sei se você está vendo aqui, esse vírgula, e repetir a mesma coisa. Porém, o que eu iria mudar é simplesmente essa aqui, que ela não vai ser a mesma, né? Porque aqui é a tag name, eu colocaria um outro. Então, eventualmente, você pode precisar colocar dentro de uma lista. Então, é importante você saber que uma lista quer dizer que são os mesmos valores, porém repetidas vezes, como eu coloquei aqui em cima. Então, é muito usado isso daí dentro da AWS. É algo que acontece bastante, sempre que você interage com as APIs. Então é isso daqui que é JSON, não tem nada de segredo. Ele serve para inputs e outputs e o formato dele sempre vai ser muito parecido com esse daqui que você acabou de ver. Tá bom, galera? Eu sei que é um pouquinho mais complicado isso daqui de ser entendido, isso varia muito de acordo com o tipo de dados que você está gerenciando, mas aqui eu só quis te dar uma ideia de como ele funciona, qual que é a arquitetura dele ali, o desenho dele, para você entender como que funciona em cada API. E as APIs elas conversam de formas diferentes, então se você for para uma API de uma aplicação diferente, ela vai ter um formato diferente, às vezes a ordem diferente, enfim, diversas coisas são diferentes, tá bom, galera? Então é isso aí que eu tinha para falar sobre o JSON. Qualquer dúvida, não deixe de postar nos comentários. Se você curtiu, dá um like, se você não curtiu, dá um dislike, mas não deixa de falar aqui embaixo o que você achou, tá bom? Valeu, até o próximo vídeo.